Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 614, depois de ter falado da corrida como um todo. No primeiro bloco, filosofamos sobre o momento atual da Fórmula 1, 3 corridas excelentes, etc, etc e tal. Vá lá, ouça, deixe seu comentário, mande o seu e-mail. Agora nós vamos começar a entrar nos personagens isoladamente, falar um pouquinho de cada um e vamos começar, não tinha como ser diferente. Max Verstappen, que consegue aí mais uma vitória, o menino prodígio realmente aí mostrando, não perdendo as oportunidades, as raras oportunidades, né, no ano de domínio de Mercedes, mas a Mercedes dá mole, ele vai lá e abocanha mesmo, mais uma vitória, mais um gorro da Holanda, a torcida inteira no estádio, vibrando, curtindo e pulando de alegria, então foi muito legal de ver isso. Diogo Gomes, para a gente falar de Verstappen, eu já introduzo uma pergunta que nós recebemos do Jailson, né? Primeiro ele comenta, o moleque endiabrado mais uma vez demonstrou sua competência para pilotar na chuva, apesar de também ter rodado, soube aproveitar as oportunidades para conquistar mais uma vitória para sua carreira neste histórico GP. Pergunta, depois de uma grande sequência de ótimos resultados, podemos dizer que ele já amadureceu e é questão de tempo o carro para estar brigando pelo seu primeiro título, Diogo Gomes? Eu acho que hoje não tá brigando por título porque a Mercedes ainda é muito superior, mas se tivesse um carro parelho ali, estaria sim condição de brigar, né? A gente chama ele de moleque, de menino, o que seja, porque, enfim, ele em idade ele ainda é extremamente jovem, né? Mas em termos de desenvolvimento, de vontade, de talento e tudo mais, ele de fato já é um cara muito especial e já bem desenvolvido nesse sentido. A gente tem exemplos de Vettel e de Hamilton em diferentes momentos da carreira. Eu pego esses dois exemplos porque não só são os que estão brigando com ele atualmente, mas que são os que surgiram nos últimos anos para serem campeões do mundo. E esses dois caras, durante a carreira, tiveram momentos, assim como o Verstappen, de altos, de alguns baixos, que pega aquela sequência, pega meio que uma pecha de menino bagunceiro, ou brigão, ou qualquer coisa do tipo, até depois conseguir se acertar. O Verstappen teve, né, essa fase, durante mais ou menos essa altura do ano passado, ele estava num momento ali bem complicado, de acidentes um atrás do outro, e alguns abandonos por conta do motor Renault, e algumas questões do tipo, mas ele amadureceu bem, né? Esse ano inteiro fez uma diferença grande para ele, e dessas 3 corridas bem especiais que nós falamos, 2 são vitórias dele, e aqui ele não venceu, ele deu o show, né? Porque ele não vence Silverstone, mas o grande show, pelo menos a minha visão da corrida, tá na briga dele com o Leclerc. E já meio que como uma consequência, digamos assim, do que ele havia feito na Áustria, né? Porque o Leclerc, ele até cita depois daquela corrida da Áustria que ele adoraria brigar com o Verstappen daquela maneira, e quando a situação vem, quando a chance vem, eles brigam de uma maneira muito parelha, e, enfim, foi para mim o grande momento daquele GP de Silverstone. Então, inevitavelmente é um cara que está ligado totalmente, diretamente nesses 3 ótimos grandes prêmios que nós tivemos. Então é uma realidade, mais uma vez, a gente fala garoto, a gente fala jovem e tudo mais, porque de fato é uma questão de idade, mas eu já vejo ele sim preparado para estar numa condição de brigar por campeonato. Acho que o Vettel, por exemplo, quando foi campeão pela primeira vez, em 2010, cometia muito mais erros bobos, ou tinha uma mentalidade muito mais... passava uma ideia de estar menos preparado do que o Verstappen hoje passa. Exatamente, Diogo Gomes, concordo com você. Se é questão de carro, para não estar brigando pelo título, já tem toda essa experiência, né? Apesar da idade, da pouca idade, já tem é um piloto já experiente de Fórmula 1, podemos assim dizer, com as suas vitórias. E Fábio Campos, o Matheus da Arte Color Gráfica
Mandou o seguinte: o Verstappen seria sensacional que ele tivesse em suas mãos um carro capaz de fazê-lo campeão mundial. Talento o garoto tem, mas na Fórmula 1 talento não basta, e em alguns momentos eu discordo do Fábio Campos, de que a sorte não existe. No exemplo mais recente, cito Daniel Ricciardo, quando foi para a Red Bull. Quando foi para uma equipe capaz de fazê-lo campeão, aí fizeram um carro ruim. Meu caro Matheus, eu não digo que a sorte não existe. Eu só não coloco a palavra sorte para tudo, como vários veículos de comunicação fazem. Foi dado que a Ferrari teve azar no sábado, que o Vettel teve azar na classificação na Alemanha. Não teve azar nenhum. Quebra de carro não é azar. Kimi Raikkonen, preconizava o narrador, não sei se ainda o faz, foi azarado em 2005, porque a McLaren só quebrava. Não é azar. É erro técnico, competência. Sorte existe. Eu não digo que a sorte não existe. Se o cara tá na pista e começa a chover na última volta e ele perde a corrida, você pode até dizer que foi sorte, sim, azar, né? No caso, o contrário, porque é uma coisa que você não controla. Eu faço essa distinção. Mas vou discordar para deixar o Matheus mais bravo ainda comigo. Não sei se foi ele que disse ou se foi o Jailson no primeiro e-mail. Posso estar misturando. Não queria ver o Verstappen. Não, quer dizer, não é que não queria. Tenho dúvida se ver o Verstappen num carro bom vai ser legal ou não. Porque o que o rapaz está fazendo é capaz de ficar chata a Fórmula 1. É mais ou menos o que faz o Hamilton. Né? Por qualidade dele, não é culpa dele. Mas o cara que senta num carro e ninguém ganha. O Hamilton teve esse final de semana, nós vamos falar do Hamilton, né, Raposo? Mas é um cara que o nível dele está tão lá em cima que é difícil demais alguém ganhar dele. O Verstappen, para mim, é a mesma coisa. O Twitter da Fórmula 1, oficial, eu estou até tentando procurar aqui, mas eu estou me enrolando aqui para achar, porque eu estou tentando usar o Twitter no computador, e sempre que eu uso o Twitter no computador, eu bato cabeça. O Twitter da Fórmula 1 colocou nessa segunda-feira uma lista dos últimos resultados do Verstappen. Eu acho que de Mônaco para cá, que o Diogo está dizendo que nessa época do ano ele estava batendo cabeça, não estava. Ele bateu cabeça até Mônaco. Depois de que ele bateu literalmente em Mônaco, ele só tem de quinto lugar para cima. Ele não tem um resultado abaixo de quinto lugar. O que você pode até dizer que quinto lugar não é necessariamente mérito, pilotando nessa Fórmula 1 na categoria A, digamos assim. Mas o rapaz é cheio de P3, de P2, agora de P1, porque ele conseguiu vencer das últimas 3, ele conseguiu vencer 2. É um absurdo você ver essa lista de resultados do Verstappen. É o altíssimo nível que ele está guiando. Discordo até um pouco da questão do erro. Aliás, discordo muito dessa questão de ele ainda é imaturo. Eu não sei, vou até perguntar para vocês, se os narradores brasileiros o chamam de menino ou ainda o olham com esse olhar de infantil, de como se fosse ainda uma joia informação. Não é mais. Não é mais. Ele tem meia década. Galvão Bueno o comparou a Gilles Villeneuve neste final de semana. Na questão de quê? Na questão de arrastar torcedores, multidões, de muito talento, mas que às vezes passa do ponto. Então não passa mais do ponto. Não passa mais do ponto. Já tem mais de um ano que não passa do ponto. Então dizer que ele é um passador do ponto, para mim já está errado. Achei o Twitter aqui, depois de horas. Eles fazem da Bélgica em diante. Do ano passado, da Bélgica em diante. P3, P5, P2, P5, P3, P2, P1, P2, P3. São as colocações finais dele. É um absurdo. O alto nível que ele guia para o carro que ele tem. Então, eu não sei se eu quero ver esse cara numa equipe de ponta. Claro que eu quero, num outro sentido. Mas eu estou querendo dizer do que ele vai fazer. Vai ter graça um cara guiando nesse nível? Só se fosse Verstappen contra Hamilton. Mas a Fórmula 1 de hoje em dia, esses dirigentes de hoje em dia, falando português mais claro possível, são muito medrosos para colocar Verstappen guiando do lado do Hamilton. Eu bateria palmas
passaria um café aqui batendo palmas, terminaria a edição com as mãos vermelhas, de tão fantástico que seria, mas não acredito pela falta de coragem que esses caras têm de fazer uma coisa dessas. Então, o alto nível do Verstappen, para mim, repito, o que eu estava dizendo, ele já tem meia década de Fórmula 1. Isso é uma coisa que muitos pilotos não conseguem nem chegar. Muitos talentosos não conseguem cumprir. Então ele já tem meia década. Ele já é absolutamente experiente. Ele já é absolutamente acostumado com a equipe que ele está. E ele é absolutamente rápido. Eu não consigo entender, não sei se acontece isso com jornalistas, não me lembro de ter visto algum. Se vocês conhecerem, citem, ou digam pelo menos, que persiga esse piloto. Porque eu não consigo entender, não admirar esse piloto. A não ser quem tem essa picuinha boba de, ele falou do Brasil um dia, ele falou mal do Brasil, vamos odiá-lo. Eu não consigo ver por essa perspectiva, porque é um absurdo o que esse menino faz na pista. É um absurdo, goste-se ou não dele. E muita gente não sabe separar personalidade de velocidade. Não gosta da personalidade do cara, não sabe reconhecer a velocidade dele. Não, o que deve ter de Lourenço e Rossi nisso é assim, não, eu torço para esse, então o outro não tem mérito. É discussão cega e boba, que aliás eu até peço desculpas, eu não devia nem estar citando aqui. Eu estou baixando o nível da discussão, não deveria. Elevando de novo o nível. Quem gosta de Fórmula 1, pilotagem em alto nível, agressividade e ultrapassagem, eu não consigo ver um motivo para não gostar de assistir, pode não gostar da personalidade, mas não gostar de assistir na pista o Max Verstappen. O quanto a saída do Ricardo colabora para esse passo a mais dele nessa temporada? O que você acha? Eu acho que nada de jogo, porque se você pegar, tô com o Twitter da Fórmula 1 aberto aqui, se você pegar os últimos resultados dele em 2018, P3 em Abu Dhabi, segundo no Brasil, primeiro no México, segundo nos Estados Unidos, terceiro no Japão, o cara estava em altíssimo nível com o Ricardo lá. Aliás, se você inverter a pergunta... Segundo no Brasil, graças ao Ocon, né? É verdade, bem lembrado. Era para ganhar aquela corrida. Se você inverter a pergunta, Diogo, eu dou 100% de certeza, que é a saída do... Aliás, você já assistiu Netflix? Diogo Gomes. Já sim. Ficou pro último programa. Como eu sei que você não pôde ouvir ainda, por questão de viagem... Já falou lá. Já, não vou te dar spoiler não, mas a gente conversa sobre isso. Se você nem ouviu o último programa, de tão pessimista que ele foi com o Netflix. Aliás, o capítulo do Netflix da segunda temporada da Alemanha é a Mercedes. É o capítulo, o foco da Netflix é a Mercedes. O insiders, né, do Netflix será a Mercedes na Alemanha. Por causa da festa, por causa da pintura, por causa do seu grande prêmio deles. Ou seja, que capítulo, que drama. Parece combinado, né? Parece assim, não, vamos focar nessa equipe aqui, porque ela vai viver um drama digno de uma série. Então, Netflix, segunda temporada, já dou spoiler. Não vou dar spoiler porque eu não sei o que aconteceu. Aliás, prometi, vou dar spoiler aqui do Netflix, primeira temporada. Da segunda eu não tenho como dar. Mas é informação isso que eu tô falando. O capítulo Alemanha estará no Netflix e será a Mercedes. Enfim, não sei qual será a Ferrari. Não tenho essa informação, mas o Mercedes será a Alemanha. Monza, deve ser Monza. Deve ser Monza aqui, né? Mas eu trouxe o Ricardo porque me dói o coração ver o Ricardo de Renault. E eu não consigo parar de pensar quão legal seria ele no lugar do Gasly. Brigando, porque eu não critico mais o Gasly porque eu não... Enfim. Você é um fã dele inveterado, não? Não, ele não tem nível pra estar lá. Não vou criticar. Colocaram ele lá e chegou eu não dizer não. É só você dizer, eu avisei. É só você dizer isso. Porque o ouvinte do café, quem tá chegando agora acha que nós vamos estar mentindo, mas o ouvinte do café, um pouquinho mais datado, viu que a gente falou o ano passado na hora que ele foi anunciado. Ele não é pra estar ali. É muito claro e simples, né? Não é isso, Diogo? Não é pra estar ali. Ele até fez uma classificação interessantezinha, mas assim... Talvez ele tenha sido o pior piloto na corrida. É inacreditável. Ele parte de 10 posições nas primeiras voltas. Ele é o pior piloto dos 4 da Red Bull hoje em dia, sem dúvida nenhuma. A Alemanha deixou isso claro, você concorda? Sim.
Essa prestação bem fraca e... Você vê que até a própria equipe chega num momento em que... Eu até tuitei, não tinha ouvido essa declaração até a gravação do programa sobre Silverstone, mas eu tuitei isso depois. O Christian Horner fala que em Silverstone o Gasly foi um piloto diferente, no sentido positivo, de assim, nossa, ele está mudado. O piloto diferente, Gasly, é o que toma aquele passão maravilhoso por fora do Leclerc. E não esboça sequer reação de se defender. E se esse é o piloto diferenciado, o pior dele faz o quê? Não seja tendencioso. Ele andou bem na Inglaterra, não seja tendencioso. Ele faz uma ultrapassagem sobre o Vettel que me surpreendeu. Pois surpreendeu o Vettel também. Passou sem dúvida. Ele achou que era Verstappen passando, quando olhou para um lado. Você persegue o francês, que absurdo. Você, mas eu, assim, contra os franceses, você tem alguma coisa contra os franceses, eu não sei o que é. Ao contrário. Mas independente de Gasly, eu penso muito no Ricardo porque não vou nem citar o fato que ele saiu da corrida de maneira deprimente com mais um problema no motor da Renault. O motor já diz ser antigo, esse que ele estava correndo. Que só pode ir 3 na temporada, né? Faz aquele revezamento. Então já era esperado que esse aí fosse dar... Não dá problema, mas que ele tivesse um pouco abaixo, porque eles estão guardando um motor novo para a Hungria. Foi o que o Ted Kravitz falou. E eles vão usar 4. Ele é praticamente certo que eles vão perder posição. Todo mundo vai usar, cara. Talvez eu acho que não. Mas a Ferrari tem chance de não usar também. A Ferrari não está condenada ainda a usar. Eu acredito que não. Não sei. Tem o Leclerc no Bahrein, tem o Vettel com turbo agora na classificação. Mas são peças substituíveis. Perfeito. A questão de trocar no final de semana, usar o quarto, eu não tenho essa certeza. Mas enfim. Mas as peças são limitadas também no conjunto. Assim, sei lá, a McLaren, por exemplo, com certeza teve que trocar de novo esse final de semana no carro do Norris. Por isso que ele largou lá do final do grid. Mas enfim. Conclui sobre eu quero que você diga sobre o Ricardo. Faz falta ver o Ricardo lá na frente, numa condição de brigar, porque eu entendo, e foi talvez um leve spoiler, foi o único ponto da série da Netflix que eu gostei, toda aquela decisão, aquela quase psicologia por trás, e ele foi bem aberto, né? Foi legal ver ele comentando ali enquanto tomava decisão e tudo mais. Não fica dúvida que o Verstappen influenciou na saída dele. Totalmente, né? Ele sai e fala, tá bom, agora eu tô saindo porque agora o Verstappen vai ter espaço para ele. Algo do tipo. Então, essa foi a parte legal, mas assim, a gente tá perdendo, a meu ver, um dos caras mais talentosos do grid, talvez no seu... Eu não vou dizer no seu prime, pra você não pegar no meu pé, no seu auge. Muito mais bonito. Num carro que não tem a menor condição de dar pra ele qualquer chance de se mostrar, entendeu? Isso me frustra muito, pra ser bem honesto. Eu vejo ele na Renault e eu entendo que ele foi pra um projeto... Ele sabia que a Renault não ia estar voando, ele foi pra um projeto de longo prazo. Mas me frustra. Eu vejo um cara muito bom no carro muito limitado. E jovem, deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta para você e para o Raposo responder também, e o Raposo falar do Verstappen também. Foi um erro. Você diria hoje que foi um erro a saída dele? Pensando, claro que você não pode pensar até o dia 29 de agosto, de julho, né? Aliás, que nós estamos gravando esse programa. Mas pensando tudo, tenta olhar para frente. Foi um erro sair da Red Bull? Eu creio que sim. Eu tinha essa opinião e eu mantenho ela, porque eu não vejo a Renault avançando o suficiente para colocar ele na posição que ele quer. E a posição que ele quer, como já era de se imaginar e como ele deixou bem claro na série, é que ele quer um carro para brigar. Ele nem em 2021, você acha que não vai? Não vai. Essa Renault? Ou essa liderança? Mas 2021 é tudo aberto, Diogo. Eu sei. A Renault já foi. A Renault tem um know-how agora para você brigar comigo. A Renault tem um know-how. Foi de 2005. Você acha que não serve mais? Tem DNA pra nada. Não. Obrigado. A Red Bull tem 4 títulos na última década. Assim, eu até entendo a visão dele ali de quase que crise dos 30 anos, não, eu tô com a Red Bull desde sempre, eu preciso dar um próximo passo. Eu entendi e até concordei com aquilo tudo ali, com a visão dele, legal. Mas pensando friamente em movimento, eu acho que foi um erro e não vejo a Renault entregando algo de bom para ele nos próximos anos, não. Raposo, você. Você quer que eu fale do Ricardo ou do Verstappen? Dos dois. Você tá muito calado, você vai falar dos dois agora. Mata o assunto, Ricardo, e a gente volta pro Verstappen. A questão do Ricardo é que a gente hoje está vendo que deu certo.
não deu tão errado a parceria Red Bull-Honda. Isso era algo que o preocupava também. E em 2018 não tinha como ele prever que a Red Bull-Honda venceria corridas, por exemplo. Então é meio profeta do acontecido a gente agora nesse momento falar que ele não deveria ter saído, deveria ter continuado. Pairava uma dúvida e ele estava sendo contratado, chamado por uma equipe de fábrica, com todo um planejamento e uma promessa de desenvolvimento que ainda pode vir a acontecer. 2021 ainda não chegou e tudo, apesar do pessimismo do Gil Gomes, que se justifica, porque a gente vê o Abtembu lá batendo cabeça e não conseguindo absolutamente mostrar nada com aquela equipe, parece que é uma ingerência total. Aliás, o Prost assumiu hoje, dia da gravação do café, o cargo que mais ou menos a posição que o Niki Lauda tinha na Mercedes, que é um presidente não executivo, é um cara que está ali, tem poder, mas não tem um cargo, não tem uma função exatamente oficial. Quer dizer, tem, mas não tem. Enfim, é um presidente não executivo. E o Prost assumiu hoje essa função, Raposo. Então, talvez essa informação que você me traga, apesar que o Prost também não tem aí, de Fórmula 1 pelo menos, um bom histórico, mas pode ser que isso possa... Não, fora da pista, você quer dizer? Só deixa claro para o ouvinte não se descabelar. Fora da equipe dele, tudo mais. Na posição de gerenciamento e tudo mais. Então, aí eu entendo um pouco o Ricardo, não acho que foi um erro completamente não, voltando a 2018, no momento em que ele estava para mudar e tudo mais, e as posições também da Red Bull com relação ao Verstappen e ele, aquele acidente do Baku e tudo mais, como foi tratado, então aí eu consigo compreender o Ricardo e eu não acho que está de todo acabado, né? Eu acho que a Renault ainda pode vir a surpreender, já que estão aí realmente tão dedicados e focados a mudarem a imagem que a Fórmula 1 e o mundo estão sobre os seus motores. Dito isso, apesar de ter conseguido, né, estourar o motor mesmo em chuva, onde que não se usava potência máxima, nem tudo, conseguiram estourar o motor aí. É isso aí. Eu gostaria de lembrá-los que esse bloco é sobre Max Verstappen, ok? Porque o Diogo atrapalha a pauta, ele quebra a pauta. Aliás, há uma pressão, viu, ouvinte, nos bastidores do café, vou dizer, porque sou transparente. Há uma pressão nos bastidores do café para que ele seja âncora mais vezes. Exatamente. Porque ele foi brilhante no Grande Prêmio da Inglaterra, para ele não ficar quebrando pauta, porque quem faz bagunça aqui nesse programa é ele, não tem outro, é ele. E, inclusive, ficou 2-1 a votação, né? Não, se a gente for olhar peso político, ficou 5-1, 7-1, porque o peso, né, político de quem votou, mas enfim. Enfim, deixa pra lá esse assunto. E o Max Verstappen, Raposo? O que você tem pra falar? Cara, Max Verstappen, eu não sei se vocês vão se recordar, já que você chamou aí na chincha os ouvintes de longas épocas do Café com Velocidade, ao se referir à questão do Gasly. E eu chamou nesses mesmos ouvintes, desde que esse podcast contava com Bárbara Franzin, que eu batendo. A Bárbara ainda tinha umas reticências ainda com o Verstappen, 2, 3. Lá na primeira temporada dele, ela tinha. Isso, né? O foi dele foi excelente na Toro Rosso. Não, mas é pela maneira como. Eu acho que na época a maneira como ele foi colocado na Red Bull era mais não era um questionamento sobre a qualidade dele, entendeu? Era mais algo nesse sentido, assim. Só pra... E naquela altura eu já defendia Max Verstappen com unhas e dentes pelo que ele fazia em pista. Era o cara que achava o ponto, era o cara que não esperava o óbvio, não esperava a reta do DRS, não vinha com essa pista, não tem pontos de ultrapassagem. Ele criava. Você lembra que a gente falava dele na Toro Rosso aqui, Raposo, das ultrapassagens, que a gente chamava a atenção das... Não é falar assim, foi bem, não, a gente dissecava ultrapassagens dele aqui em 2015 na Toro Rosso, você lembra? Sim, e era nesse sentido que se falava. Para mim, Verstappen já não é mais dúvida, já não tem mais aquela coisa, precisamos esperar para ver e tal. E eu batia nessa tecla. Quando ainda contávamos com Bárbara Franzin. Tem gente esperando até hoje, Raposo? É a pergunta que eu te faço, você que é um cara ligado nas redes sociais. Não, eu não sou tão ligado em redes sociais, não. Pelo contrário, você usa mais Twitter do que eu, por exemplo. Mas o WhatsApp, o Facebook, você domina essa. Instagram, você tá em todas. Eu vejo birrinhas por causa de torcida, né? É o cara que é torcedor
do Ricardo, principalmente, né? Porque o Ricardo, o sorriso, alegre, tá sempre. Aí veio o Verstappen, aconteceu o que aconteceu, as pessoas meio que. Existe o Rossi Lourenço com o Verstappen e Ricardo? Existe. Claro que em menor proporção, mas existe? Existe. Não sabia disso. Quer dizer que odeia um para defender o outro. Tomam-se as dores, e aí o que aconteceu? Aí a hora que o Leclerc surgiu também, aí existe o Jules Leclerc e Verstappen também. Então, é o pessoal da torcida, né? Esse discurso que eu venho fazendo há anos aqui no Café com Velocidade. Tá, quero torcer, quero ter um piloto preferido, tudo bem, mas tenta enxergar o que você está vendo na sua frente, tenta assistir o que você está vendo na sua frente. Isso é papel de quem analisa, Raposo. O torcedor, ele não vai te ouvir. Você não está errado, não, mas ele não vai te ouvir. Se você é apaixonado pelo Vettel, torce pelo Vettel, você vai fechar os olhos para o que o Hamilton está fazendo? Ou se você é torcedor louco do Leclerc, você vai fechar os olhos para o que o Verstappen está fazendo? Só porque você torce pro, entre aspas, oponente dele? Então é uma briga de longas épocas que eu tenho aqui nesse podcast. Perdido talvez, mas continuarei brigando. Tá certo. Eu tenho ainda alguns comentários para trazer aqui sobre Verstappen, Cesarino, né, que nunca falta. Verstappen espetacular, Honda inquebrável, e que corrida legal. Pena que tem Hungria semana que vem, precisa de neve para ser o nível dessa. Cesarino sempre tem que ter ele tem que ter uma vírgula no e-mail dele. Ele começa bem, sempre termina com uma vírgula, Cesarino. Cesarino, a Hungria tem ótimas corridas, tem 2006, tem 2011, tem 2014, tem 2016 ou 2017. Tem 2018 mesmo, meu Deus, aquele ano passado, Bottas jogando o carro para cima do Ricardo, aqui não passa de jeito nenhum. Meu Deus, Cesarino. Não se apegue a conceito, Cesarino. Escute o Café com Velocidade, que você não anda escutando, não. Tô brincando, Cesarino. Claro que você escuta todas as edições. Mas já puxei a orelha dele, Raposo. Pode terminar. A Laura, a vitória foi do Verstappen, mas conforme os grandes nomes saíram, acabamos com uma corrida protagonizada por underdogs. E ele, a Laura ressalta. Ela escreveu em inglês? Ela escreveu em inglês? É? Escreveu em inglês. Poxa, Laura, agora você me decepcionou, dona Laura. Uma pessoa que. Né, nós temos aqui um defensor da língua portuguesa nesse podcast, chamado Diogo Gomes. Não pode usar expressões em inglês, Laura, não pode. Tô brincando, Laura, não deixe de escrever, por favor, porque de ouvintes mulheres nós puxamos o saco aqui sem nenhum tipo de pudor. Já que você me acusou de quebrar a pauta, eu vou quebrar de novo, de propósito. Porque eu lembrei de você, eu estava ouvindo um podcast e eles usam um termo que eu adorei, lembrei de você, né? Na hora que eles falam inglês desnecessário. Sim, mas palavra, tem o português perfeito, mas você acostumou a falar inglês, aí você fala inglês. Exato. Mas o começo dessa briga foi um discurso que eu fiz aqui no café dizendo que pessoas querem inserir o inglês na língua portuguesa e fica a coisa mais horrorosa do mundo. Eu já falei para certas pessoas, fale essa frase que você falou olhando no espelho, para você ver como ela é feita. Tem gente que gosta de usar, tem uma que é ótima, que é assim, não sei o que, fulano tem N fatores. Meu Deus, dá uma dor. A língua portuguesa, a língua tão bela, dá tantas opções de palavra. E olha que eu estou falando, não estou me vangloriando, eu sou um quase analfabeto. Queria falar palavras mais belas ainda. E o pessoal fica falando em inglês. Mas a Laura pode. Continue, Raposo. E aí a Laura percebe algo que eu havia prestado atenção também, não sei quantos prestaram atenção nisso, não sei se a TV inglesa, provavelmente a TV inglesa que é muito mais ligada no que está acontecendo, em vez de blá blá blá, talvez tenha percebido, na brasileira não, mas que estava lá no pódio, Verstappen, Vettel e Kvyat, lá embaixo, Helmut Marko, olhando para os três crias de Helmut Marko, o orgulho que não deveria estar o homem de ver suas 3 crias lá em cima do pódio, o homem que de certa forma, né, foi lá nas categorias de base, observou e tal, e costurou contratos e tudo mais. Não é ele exatamente que escolhe os jovens, né? Ele administra o programa, mas não é ele exatamente que fica lá na Fórmula 3, olhando, pelo menos não é essa, não é a informação que eu tenho. O Sérgio Sete Câmara fala que com ele foi. Mas nas fórmulas menores? Sim, quando ele trocou. Pelo menos ele recebeu o contato e tal, e a reunião foi feita e... Não, receber contato sim, ok, não tenho, repito, ele administra. Agora não sei se é ele exatamente que fala, vamos naquele.
Eu acho que eu acho que a impressão que eu tenho é que ele dá a palavra final, que ele analisa, mas que quem identifica não é ele. Mas enfim, posso estar errado. Isso aí a gente tem que analisar. Agora uma coisa, vocês repararam, não sei se vocês repararam, vocês dois também não reparam em nada. A Alemanha diminui, a Alemanha que provavelmente sediou seu último grande prêmio. Reparei. Mas eu nem falei ainda. Buracos na arquibancada. Não, a arquibancada do estádio foi cortada, foi diminuída, foi decapitada. A entrada do estádio, onde ficava a turminha da Holanda, quando eles faziam a curva 12, que é a curva que entra para o estádio, à direita, a curva anterior à que o Vettel bateu, a arquibancada começava ali. Derrubaram aquilo tudo, tem um prédio sendo erguido ali, e a arquibancada foi para metade, foi lá para o final, quase, repito, na curva que o Vettel bateu. Quem não reparou, repare. O que é triste, que é Hockenheim. E mesmo assim tinha lugares vazios. Tinha. Mas Raposo, eu confesso para você que eu tô em estado de êxtase com essa ligação com a arquibancada. Tem uma imagem, eu não sei se essa não deve estar nos highlights, porque os highlights, eles têm 5 minutos, né, Diogo? Não tem mais do que isso, né? Mais ou menos isso, né? Nas corridas teve 8, se não me engano. Porque, enfim, foi bagunçado demais, mas em geral é isso mesmo. Tem uma imagem do Bottas, do acidente do Bottas, na hora que o Bottas roda na curva 1, tem uma imagem que ela tá na pista, é a câmera da pista que filma a curva 1 lá vindo, assim, ó, o carro ele vira e vem mais ou menos em direção à câmera, a câmera tem que virar assim pro lado completo para pegar o cara lá na curva 2. Ela pega o Bottas rodando e você vê a arquibancada inteira olhando. E você vê a arquibancada inteira subindo na hora que o Bottas bate, na hora que o Bottas roda, se levantando assim mesmo, de braços erguidos. Você vê, é uma imagem absolutamente fantástica para quem quiser. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, é uma pena ficar falando isso só no café, porque é difícil do ouvinte recuperar a imagem, eu não sei qual ouvinte tem essa iniciativa, se é fácil, enfim, o cara não vai baixar um download só para ver essas imagens. É uma pena, mas quem puder ver, veja. Repito, a câmera está no solo, ela está no nível da pista. O Bottas vem vindo. Na hora que ele começa a rodar, você vê a arquibancada subindo em êxtase. É uma coisa, repito, Raposo, mesmo tendo lugares vazios, eu estou absolutamente... O que mais me apaixona na Fórmula 1 dessas últimas 3 corridas é ver 3 corridas com a arquibancada gritando, feliz, com o público vibrando, com o público que quer voltar, sem dúvida nenhuma, embora, repito, da Alemanha dificilmente terá essa chance. Até porque, né, Raposo? A corrida é uma ironia daquelas, né? A corrida bancada pela Mercedes, tem Mercedes no nome, as placas onde os carros batem tem os símbolos da Mercedes, e a Mercedes não só é vaiada, como o momento, para quem? Mais um momento. Quando o Hamilton está no box, o Hamilton bate lá na curva, na última curva, né? E ele cruza ali, entra pro box todo quebrado, e a equipe não está absolutamente sem saber o que fazer, não está preparado, não tem bico, e o cara corre, troca o pneu, e tem um pneu lá que é do Bottas, o cara não pode pôr o pneu do Bottas no carro, então o cara tem que voltar para dentro do box, buscar outro pneu. Eu vi e revi essa cena, inclusive no canal 4 da Inglaterra. A torcida está vibrando o tempo inteiro em que esse drama acontece. Inteiro. Ela não se cala em momento nenhum. Então, ver a Fórmula 1 passar por momentos como esse é incrível. A gente gosta ou não, concorde ou não, às vezes a gente discorda de reações de torcida, mas tem torcida. A gente escuta na televisão e isso é fantástico. Isso dá um valor para o esporte que é incomensurável. Incomensurável. Aí, tá vendo? Falei que ia tentar usar um português mais vasto, então comecei. Diogo Gomes, pra gente encerrar esse bloco sobre Max Verstappen, olha só, que e-mail. Salve, amigos do café. Escuto o podcast há alguns meses e nunca escrevi. 2 vezes na mesma edição? Não, é o Gustavo de novo? Não, é o Andrade agora. O Andrade nos escrevendo aqui, mineiro, sou um fã de Fórmula 1. Sou um fã de Fórmula 1 que aprendeu com o pai a acompanhar o Senna aos domingos. Aí ele fala aqui, Diogo Gomes, do drama dos pneus. E ele pergunta, né, colocar pneus slicks
que levou vários pilotos a patinarem. Foi um erro, uma aposta do jogo. Eu até brinquei na hora com alguns amigos que não se deve copiar a estratégia do Magnussen. Não deu muito certo para o Leclerc, para o Hamilton e outros, mas e se tivesse funcionado? Eu, particularmente, gosto quando arriscam. Espero que não tenham medo de ousar novamente nas próximas corridas. Não, aí que tá, foi uma corrida tão atípica que eu acho que mesmo se o Magnussen não tivesse ido ali e colocado a cara e tentasse uma hora, uma volta na frente talvez, ou duas, alguém ia tentar, entendeu? Porque era uma corrida que permitia que se Não tentasse. tem como não tentar, Diogo. A pista tá secando, alguém vai tentar antes, não existe como não tentar, né? Ah, sem dúvidas. E aí eles mais pra frente, alguns param, e sei lá, 3, 4 voltas depois, seja por safety car, seja porque voltou a chover, teve que voltar pro pit, mas aí é uma questão que já não tem como prever, entendeu? Então, eu acho que o Hamilton fez 6 pitstops, se não me engano. É o tipo da situação, não é que erraram, né? Dos fatos que aconteceram durante a corrida, que foram forçando os pitstops. Os momentos em que as equipes escolheram para trocar os pneus eu achei interessante. A primeira troca para os intermediários já é um risco, já é uma tentativa Eu assim. achei na hora que era uma loucura, mas os caras têm muito mais informação do que a gente, né? Já foi um risco ali. E aí depois quando fazem a troca pro Slick, né, primeiro pro vermelho e depois acho que o Verstappen, se não me engano, tenta com o médio, que é o amarelo. Aí começa a bagunça geral, né? Porque chove, porque aí o fulano sofre acidente no meio da janela de pitstops, e aí entra o safety car, e aí carro que já tinha parado 2 voltas atrás para de novo. Enfim, aí começou a celeuma toda, mas o andamento geral eu achei bem comum, na realidade. Como a corrida teve uma série de acontecimentos em momentos assim muito, muito precisos, então você teve algumas bizarrices, digamos assim, para quem tá olhando de fora, como, repito, o Hamilton fazendo 5 ou foram 6 pitstops. Deixa eu falar uma coisa com o Andrade. Andrade, em primeiro lugar, bem-vindo. Quer dizer, você já escuta há muito tempo, né? Bem-vindo aos e-mails, escreva mais. Antes de você falar, eu quero só registrar, né, que é Antônio Carlos de Andrade Filho. Ah, tá certo. Inhapim, Minas Gerais. Conhece o Fábio Campos? Inhapim? Não. Mas é mineiro, é boa gente, sem dúvida nenhuma. Não precisa ficar com medo, não, Antônio, porque ali não é questão. Mas ele gosta de ser chamado de Andrade, por isso que eu falei Andrade. Ele falou isso? Então, por favor, apaga o que eu falei, esquece. Andrade, não é questão de terão medo da próxima vez. Essa situação, Andrade, é inexistente a alguém que não vá tentar dar o pulo do gato, principalmente o cara que está lá atrás. Então, se você gosta de ousadia, nesse sentido, você pode ficar tranquilo, porque nesta situação em que a pista está mudando, está secando, tem parte seca, tem parte molhada, a ousadia ela não é uma opção, ela é obrigatória. Porque senão o cara não entendeu? Até outras equipes usam a ousadia de para basear no o que vão fazer. Então alguém vai ser sempre o primeiro nessa situação, principalmente o cara que está lá atrás. Um rapaz chamado Sérgio Pérez quase ganhou uma corrida fazendo isso uma vez. Pois é, exatamente. Então, o que a gente tem que torcer, Andrade, e não sei se você já ouviu o primeiro bloco, deve ter ouvido, se não ouviu, vai lá ouvir, é para ter mais grandes prêmios em que exista a ousadia, em que exista a possibilidade de ousar, mesmo com pista seca. É o doping que a gente falou no primeiro bloco. Que a chuva tem as suas particularidades, claro, que não podem ser emuladas no seco, e claro. Agora, mesmo no seco, dá para se fazer um pneu, por exemplo, quem sabe que um dia ganhe numa ousadia maluca, numa coisa que todo mundo fala, não é possível e que dê certo. Não pode ser esse jogo de cartas marcadas. Essa é mais a minha preocupação, Andrade. A gente ter momentos para ousar. Quando tiver, pode ter certeza que alguém vai sempre tentar dar o pulo do gato. Aliás, dar o pulo do gato é um clichêzinho daqueles. E só registrando, Fábio Campos, a Grande Iapim fica na metade do caminho entre Caratinga e Governador Valadares. Você foi aí procurar. A terra do inhame. Então, uma cidade aí com seus 25 mil habitantes. Temos aí o nosso querido Andrade, que eu espero que escreva agora frequentemente pra gente. Espero receber de verdade os e-mails dele.
E olha que passei por ali, mais ou menos, no sul de Minas, ali nas férias. Não governador Valadares, é norte, meu. Você é mineiro. Não, governador. Ah, eu tô confundindo com Barbacena, desculpa, apaga tudo. De governador Valadares para Barbacena tem uma diferença no nome. Não, eu tô confundindo geograficamente, esquece tudo. Eu sempre acho. Sempre que eu sabe nada, né? Sempre que eu tô perto de Barbacena, eu acho que eu tô perto de governador Valadares. É perto de Patinga, então. Você é um mineiro que fugiu da escola. Ainda bem que você me corrigiu, ainda bem que esse erro geográfico não vai. Passei no sul de Minas, não passei perto de você, Antônio, mas você vai. Antônio, não, Andrade. Olha eu errando de novo. Você vai escrever mais e eu vou procurar. Se você escrever a próxima, eu prometo pesquisar sobre a sua cidade. E trazer informações aqui. Pode me cobrar. André do Pau também e Companhia Limitada. Ora, bolas. Nosso querido Andrade, de 29 anos. Então é isso, pessoal. Bloco Tem um perfil dele. Falta só a identidade. Ele não mandou a identidade? De 29 anos foi ótimo. Não tem mais nada sobre Verstappen, Raposo? Não, sobre o Verstappen é isso. A gente encerra o bloco, até porque o tempo, o cronômetro ruge aqui, essa Sapucaí. O Diogo Gomes fica estourando o bloco. Eu só queria perguntar se alguém acha que o Verstappen vai brigar pelo título, porque eu vi gente falando isso. 62 pontos eu acho que ele tá atrás do Hamilton, né? Pra mim não tem, para mim o campeonato continua terminado. O campeonato. Vocês não querem ensaiar uma briga pelo título. O cara ganhou 2 das últimas 3. Vocês não vão. Red Bull deve ser favorita na Hungria. Quer dizer, favorita não sozinha. Vamos colocar claro a Mercedes, mas a Red Bull na Hungria em jogo. Não sei se você concorda. Pelas características. Eu acho que eles vêm bem. Historicamente, eles andam bem, né? O Ricardo. Vai eu chorar as pitangas com o Ricardo de novo. O Ricardo tem umas vitórias muito interessantes lá. 2. Ano passado, ano retrasado? Não, 2016 ainda, creio eu. Né? Com os carros menorzinhos ainda. 14. 14? Nossa, faz tempo. A vitória dele em 2014. Ganhou Bélgica e Hungria. Nossa senhora, faz tempo. Então, mas a Red Bull historicamente anda muito bem lá. Então, espero que sim. Agora para título, não, menor chance. Tiago Raposo, você podia só adiantar o que nós vamos falar no terceiro bloco para o ouvinte? Queridos ouvintes, terceiro bloco a gente vai falar de Lewis Hamilton, da Mercedes em si, já que a gente só citou por cima. Nós vamos falar da recuperação fantástica de Sebastian Vettel e alguns outros detalhes aí que marcaram este grande prêmio da Alemanha.